Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto de vídeo da paróquia de Nova Petrópolis. Estamos a uma semana da Páscoa. Estamos entrando na Semana Santa, na Semana da Paixão de Cristo. Eu quero saudar você com as palavras bíblicas de João 12, 23, onde o Senhor Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus fala em ser glorificado, em ser elogiado, em ser honrado, mas ele está indo para a cruz. Podemos pensar que este é o momento da ressurreição, o momento mais adequado da sua honra, de ser honrado e glorificado, mas antes ele é erguido numa cruz. E esta é uma grande obra que Jesus faz por nós, a obra da cruz, a obra da entrega, da sua entrega pela nossa salvação. Estamos reunidos também desta forma em culto de vídeo, em nome de nosso Deus, em nome desse Jesus que se entregou por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido para uma oração. Querido Deus, muito obrigado por mais uma vez recebermos a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que Jesus fez por nós. Ele curou as pessoas doentes, Ele perdoou os pecadores e Ele se entregou para morrer na cruz, para que nós tivéssemos perdão, vida e salvação. Abençoa este momento de culto e que assim possamos nos aquietar, ouvir a Tua Palavra, celebrar juntos e sermos ensinados por Ti. Em nome de Cristo oramos. Amém.
Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco enquanto ouvimos e meditamos em Sua Palavra. Hoje é domingo de Ramos, o domingo no qual recordamos o momento em que Cristo foi aclamado Rei quando entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. E o texto bíblico da nossa pregação encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal, e eles o levaram a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo e olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Bem, era costume na época de Jesus os reis entrarem em cortejos nas cidades. Eles vinham montados nos mais vistosos cavalos e eram acompanhados por toda a cavalaria. E as pessoas, quando sabiam que o rei estava chegando, iam até a entrada da cidade e, ao vê-lo, gritavam: Viva o rei! Viva o rei! E Jesus, cumprindo as profecias, especialmente do profeta Zacarias, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ao contrário dos reis e governantes poderosos que chegavam montados em cavalos acompanhados da cavalaria e do exército, Jesus chega humilde, quase imperceptível. E ao invés do exército, Jesus chega acompanhado pelos 12 discípulos, pessoas extremamente comuns, como eu, como você. Mas a multidão que conhecia as profecias se juntou ao cortejo. E as pessoas apanharam folhas de ramos de palmeira e estenderam seus mantos no chão para que Jesus passasse por sobre eles. Era costume na época de Jesus as pessoas usarem ramos de palmeira para demonstrar alegria, felicidade. Lembremos que na época não existiam balões, serpentinas, bandeirolas, como nós temos nos dias de hoje para enfeitar os lugares de festa. E as pessoas então gritavam: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu, como nós vemos nos versículos 9 e 10. Hosana significa louvado seja, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o descendente do rei Davi, bendito aquele que vem cumprindo as profecias. Só que Jesus é um rei diferente de todos os outros reis. Diferente dos outros reis, Jesus não vai se assentar no trono, não vai tomar o poder lá em Jerusalém. Diz o texto da nossa pregação que Jesus ele vai ao templo, olha tudo em redor, mas como já era tarde, ele vai até o vilarejo de Betânia. Jesus não vai tomar o poder ou assumir o trono. Jesus sabia que a sua missão era diferente do que a multidão esperava, do que as pessoas imaginavam. Jesus é um rei diferente.
Ele quebra as expectativas, inclusive dos próprios discípulos, que imaginavam que talvez Jesus fosse destronar o imperador romano, que fosse devolver a soberania ao povo de Israel. Os discípulos e a multidão esperavam que Jesus fosse um segundo Moisés, que ele fosse enfrentar o imperador e solicitar a libertação do povo de Israel. Mas Jesus, ao invés de usar força, violência para impor o seu reinado, 5 dias depois de entrar em Jerusalém, ele é levado a julgamento e ele cumpre a sua pena pendurado na cruz. E o mais impressionante, o que me deixa reflexiva, é que muito provavelmente as mesmas pessoas que no domingo de Ramos gritam bendito é o que vem em nome do Senhor, na sexta-feira da paixão gritam crucificam. Jesus morre 5 dias depois na mesma cidade na qual ele foi aclamado rei. A mesma população que o recebe com alegria, concede liberdade a Barrabás e pede a crucificação de Jesus. O que aconteceu? Como eu já mencionei, Jesus é um tipo diferente de rei e traz um reino que é diferente de todos os outros reinos deste mundo. Jesus tem a sua própria missão. Jesus veio nos trazer a vida eterna, veio nos libertar do poder do pecado. Ele veio trazer sentido para as nossas vidas. Jesus veio para quebrar o muro que o pecado construiu para nos separar de Deus. Jesus veio para nos dar confiança em meio às dificuldades, esperança em meio às tribulações. Jesus veio para que nunca mais andássemos sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mesmo em meio a todas as incertezas, ansiedades e angústias da nossa vida, podemos ter a certeza de que Deus está presente. Ele quer estar conosco, quer nos acompanhar em todos os momentos, tanto nos momentos bons como nos momentos de dificuldade. Mas bem, por trazer um reino diferente, por ser um rei diferente do que muitos imaginaram, Jesus acaba ouvindo das mesmas bocas, das mesmas pessoas, a palavra crucificam. Porém, graças que Jesus conhecia os corações e antes de morrer também clama ao Pai por aquelas pessoas que o acusavam. Antes de morrer, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas e nós? Aclamamos Jesus como Rei sobre as nossas vidas e permitimos que Ele seja Senhor sobre a nossa existência? Ou quando discordamos da sua vontade, deixamos de segui-lo para viver conforme os nossos princípios e valores? Nós aceitamos o seu convite para segui-lo e procuramos adaptar a nossa vida à sua soberana vontade, ou tentamos impor a nossa vontade, o nosso desejo, caso ele não atenda aos nossos caprichos? Sim, Jesus é Rei e Senhor sobre céus e terra, é o soberano Senhor do universo, não há nada que se compare a Ele, não há ninguém que seja tão poderoso quanto Ele. Porém, Jesus é Rei gentil, bondoso, querido. Ele não impõe o seu reino à força, mas Ele deseja reinar sobre as nossas vidas e nos conduzir pelo seu caminho, que certamente é o melhor para as nossas vidas. E a pergunta que fica é: nós permitimos que Jesus reine sobre nós? Buscamos pela sua vontade e ajustamos a nossa vontade a dele, ou o deixamos quando percebemos que ele não faz o que nós queremos? Que deixamos ele ser rei sobre nós, que ele governe sobre as nossas vidas, que ele cumpra em nós os seus graciosos propósitos. Lembremos que somos cidadãos de um outro reino. Que a nossa prioridade seja viver esse reino, levando os princípios e valores do Rei do Reino para o mundo. Que a nossa vida reflita o amor, a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Que as nossas atitudes sejam para ajudar e fortalecer os que necessitam de auxílio, que necessitam de força. Que enquanto uns lutam por poder, notoriedade, possamos nos colocar a serviço de Deus e a serviço das pessoas. Que esse reino tenha lugar de honra em nossas vidas. Que possamos mostrar que somos servos, que somos filhos
desse Rei que reina de eternidade a eternidade, que jamais perde o controle da situação. Que saber que Deus está presente nos traga novo ânimo e renove as nossas esperanças. Que possamos permitir que Jesus seja Rei sobre nós. Que o aclamemos como Rei soberano sobre a nossa existência. E que o sirvamos com a nossa vida. E que sirvamos as pessoas com amor e gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós. Amém. E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo da nossa paróquia. Eu convido você a fechar os teus olhos, nós queremos orar. Querido amado Deus, te louvamos e agradecemos por esse domingo especial, domingo de Ramos, onde nós também podemos dizer com todos os irmãos e irmãs na fé: Hosana, glórias àquele que vem em nome do Senhor, aquele que vem anunciar e trazer a salvação.
E assim nós queremos iniciar essa Semana Santa, Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito confirme, Senhor, em nosso coração e em nossa mente, a certeza do Teu amor por nós. Esse amor que vai muito além da nossa compreensão humana. Esse amor manifesto na cruz, onde Tu derramou o Teu sangue para nos salvar, nos limpar. E assim venceu a morte, ressuscitando no domingo de Páscoa. Que possamos iniciar essa semana nessa certeza, na certeza da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, também orando a oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem na paz do Senhor. Amém.